cirrose hepática, primeiramente, ela é um processo difuso de lesões crônicas do fígado que ocorre substituição do tecido por fibrose e nódulos regenerativos, levando à perda da função hepática sendo irreversível. Sendo que eu queria trazer aqui um detalhe, que tem também a DILI, que é a lesão hepática induzida por drogas. A DILI é a lesão em si, e a cirrose seria o resultado de diversas lesões, diversos danos ao fígado, sendo a DILI um processo reversível e a cirrose já é um estágio irreversível. Aqui eu trouxe uma tabela sobre as diversas causas de cirrose hepática. E bem aqui no final a gente vê que em outros relacionados a drogas, apenas 15, de um total de quase 600 do estudo, apenas 15 foi dado que foi uma cirrose hepática medicamentosa, ou seja, relacionada a drogas. Então a gente vê que é uma porcentagem pequena das cirroses hepáticas. Eu queria trazer. Bom, e aqui eu trouxe uma tabela que fala da incidência da DILI. Como eu não encontrei muitos sobre a incidência da cirrose hepática medicamentosa, a gente vê que a própria DILI já é poucos os casos. São apenas 2,3 a 23,8 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Aqui eu trouxe um gráfico sobre os principais medicamentos que podem causar DILI. O ponto mais alto aqui refere da rifampicina, isoniazida, pirazinamida e otrambantol. Também tem paracetamol, atorvastatina. Dentre os principais fatores de risco para a cirrose hepática medicamentosa seria justamente o uso prolongado desses fármacos hepatotóxicos, além da genética, uma doença hepática prévia, como a esteatose. Também o consumo de álcool exacerbado, principalmente, a polifarmácia e a obesidade por causa da potenciação metabólica do indivíduo, e também a idade avançada e o sexo feminino. Bom, pessoal, vou comentar um pouco sobre a morfologia e histologia do fígado. Primeiramente, vemos ali um fígado saudável, onde ele tem uma superfície lisa, bordas regulares, além disso, uma consistência macia, uma coloração vermelha castanhada, uniforme. Você não vê uma fibrose, alguma presença de algum nódulo, você vê uma estrutura preservada. Em contrapartida, nós vemos agora um fígado cirrótico, onde ele é totalmente diferente, é um fígado menor, endurecido. Nós vemos ali a presença de nódulos, podendo ser micro ou macronódulos. Além disso, a coloração pode ser amarelada ou cinzenta, como nesse caso. Então vemos uma arquitetura totalmente distorcida. Agora, em relação à histologia, a visão microscópica. O fígado ali é nítido, uma arquitetura lobular bem organizada ali em polígonos. Nós vemos hepatócitos formando cordões ao redor da veia central. Os sinusoides são íntegros e a tríade portal ela é bem definida nesses casos. Nesse slide em questão, nós vemos uma cirrose medicamentosa, onde é nítido ali uma perda total da arquitetura lobular. Nós vemos a formação de nódulos degenerativos de hepatócitos e ali temos faixas fibrosas que aparecem uma coloração magenta, e essa coloração um roxo mais escuro. Além disso, os ductos biliares, as veias, as artérias estão aprisionadas ali nas áreas de fibrose. Então esse padrão ele reflete esse dano cirrótico no fígado. Por fim, eu fiz uma tabela trazendo alguns fármacos e as suas alterações histológicas. Por exemplo, ali a mildarona, que é um antiarrítmico, ela pode gerar um hepatócito espumoso por acúmulo de fosfolipídio, gerar essa coloração cinza. O metotrexano, ele pode gerar uma fibrose perivenular. Temos a vitamina A, que pode gerar uma dilatação sinusoidal. Além disso, nitrofuratoína, que pode gerar uma alteração, uma inflamação crônica. Então, agora falando um pouco sobre os principais mecanismos citopatológicos, a gente começa aqui no primeiro, que é o dano oxidativo, que quando você usa alguns fármacos cronicamente, vão se formar radicais livres e que vão atacar esses lipídios das membranas celulares dos hepatócitos, o que vai causar uma peroxidação e, posteriormente, pode levar à necrose dessas células dos hepatócitos, tá? Em segundo lugar, a gente tem alterações mitocondriais, que alguns fármacos vão inibir a fase da fosforilação oxidativa, o que pode levar também à necrose, porque você vai reduzir a produção de ATP, e isso pode causar falta de energia para a célula, o que pode levar à morte dela. Em terceiro lugar, a gente tem a ativação de células ITO, que ela vai ter um certo estímulo fibrinogênico, ou seja, ela vai causar fibrose, porque ela vai auto-atacar as células do fígado. Em quarto lugar, a gente tem uma disfunção do retículo endoplasmático, causada pelo acúmulo de proteínas mal dobradas, o que vai levar a um estresse celular crônico dessas células. Em quinto lugar, a gente tem uma inflamação crônica, causada por esse dano repetitivo ali de fármacos, que vão estimular a liberação de citocinas, como TNF-alfa e IL-6, que vão manter esse processo lesivo e esse estímulo fibrinogênico dessas células. Sinais e sintomas da cirrose hepática medicamentosa. Quando a gente fala da cirrose hepática medicamentosa, é interessante notar que no início os sintomas delas, eles são inespecíficos, então o diagnóstico precoce é muito difícil. O paciente vai ter fadiga, mal-estar, perda de apetite, náusea e perda de peso. Então, além disso, ele vai ter um desconforto no hipocôndrio direito, porque o fígado dele vai ter aumentado, mas esse desconforto ele pode imaginar que seja só uma dor de barriga, por exemplo. Quando faz os exames laboratoriais, ele vai ter uma elevação de ALT, ST, bilirrubina e fosfatase alcalina. Em alguns casos, ele vai ter uma icterícia leve e até um prurido nas fases iniciais, porque o fármaco vai estar causando colestase, a via da bile vai estar sendo interrompida, esse acúmulo dos ácidos biliares na corrente sanguínea vão causar aquela irritação nos nervos e ele vai ter essa coceira sentida na pele. Quando a gente fala dos sinais e dos sintomas avançados, é diferente. Por quê? O quadro dele vai evoluir para fibrose e para cirrose, igual os meninos já explicaram. Então, eles vai ter as manifestações típicas de doença hepática crônica, que é icterícia muito forte, prurido, urina escura, as fezes hipocólicas, ou seja, claras, ascite, edema, esplenomegalia e as varizes esofágicas, porque ele vai ter esse problema da hipertensão portal. Ele também vai ter as telangiectasias, eritema palmar e ginecomastia. O último nível dessa doença, e o mais grave, é a encefalopatia hepática, que ele vai ter confusão mental e asterixis, que é tremores intensos e involuntários intermitentes,
principalmente nas mãos. Então, no laboratório, a bilirrubina dele vai estar muito elevada, vai ter hipoalbuminemia, plaquetopenia, e o tempo de protrombina dele vai ser bem prolongado. Então, nesses casos, aí quando a gente suspende o fármaco, não é certo de que ele vai ter um retorno normal, os sintomas vão cessar. Porque nos casos reversíveis, às vezes seja necessário um transplante hepático, diferente da forma leve, que quando suspende o fármaco que está causando, o paciente volta ao normal. Agora, sobre o diagnóstico, você vai se basear na anamnese do paciente, mas também em exames laboratoriais de imagem, na biópsia e na avaliação RUCAM. No exame laboratorial, você vai procurar marcadores de lesão hepática. Então, é a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase, que vão ser indicadores de inflamação e lesão hepática. A fosfatase alcalina e a gama-GT, que vai indicar problemas nas vias biliares, né, se elas estiverem altas. A bilirrubina total e frações, você vai estar procurando, você vai pedir porque vai indicar se o fígado está ou não processando e excretando a bilirrubina adequadamente. A albumina sérica, que vai indicar como que está a produção de proteínas desse fígado, né? E o tempo de protombina, que você vai pedir porque vai indicar a capacidade do fígado de produzir fatores de coagulação. Sobre os exames de imagem, você pode pedir a ultrassonografia, a tomografia ou a ressonância. A ultrassonografia é mais barata e mais acessível, só que muitas vezes ela não vai ser suficiente para você fechar um diagnóstico. E a tomografia e a ressonância são um pouco melhores, só tendo com que a ressonância sendo mais cara e não tão acessível. O que você vai procurar vai ser basicamente isso, de se o fígado é nodular ou irregular, se tem sinais de fibrose e hipertensão portal. Agora, falando sobre a biópsia, ela vai ser o padrão ouro para confirmação da cirrose medicamentosa, porque você vai conseguir fazer a avaliação histológica desse tecido e com isso você consegue excluir outras causas. Então, por isso que ela vai ser muito boa para poder avaliar. Só que ela é um procedimento invasivo, então tem essa questão. E por fim, o RUCAM, que é o Russell Cleft Cardiology Assessment Method, que é uma padronização para avaliar a probabilidade ou não de uma lesão hepática ser induzida por um medicamento. E aí, o que você vai levar em consideração? Tempo de início após o uso do fármaco, o curso da injúria após a retirada do fármaco, os fatores de risco dessa pessoa, se ela usa ou não outros fármacos que são potencialmente hepatotóxicos. Você vai levar também em consideração o conhecimento prévio da hepatotoxicidade desse fármaco. Com todas essas questões, você consegue fechar um diagnóstico, todas essas avaliações, você consegue fechar um diagnóstico da cirrose hepática medicamentosa. Alguns fármacos eles têm potencial comprovado de causar dano hepático, fibrose e cirrose, principalmente em uso prolongado e em pessoas que estejam sob algum fator de risco. Esses fármacos eles são associados à cirrose hepática medicamentosa. Aqui a gente tem uma tabela tirada de um livro de farmacologia com os principais fármacos causadores de problemas hepáticos. Tem o paracetamol, diclofenaco, heparina, antirretrovírus, são fármacos diversos de tratamento de diversas doenças diferentes. A gente tem o metotexano, amiodarona, nitrofurantoína e minoxiclina, os retinoides, paracetamol e alguns outros, como a metildopa, oxandrolona, que é um tipo de anabolizantes, inclusive os anabolizantes de maneira geral, eles podem causar prejuízo hepático, cirrose, fibrose, e a isoniazida. Eu vou falar um pouco agora sobre a conduta clínica em casos de lesão hepática medicamentosa. A primeira, mais importante, né, é a suspensão imediata do medicamento associada à suspeita. E aqui é muito importante fazer a consideração de que não é necessário esperar os exames para fazer a suspensão do medicamento. Se houve a suspeita, os medicamentos devem ser suspensos de imediato para evitar qualquer progressão da lesão, né? A partir disso, a gente vai avaliar a gravidade da lesão para poder definir dois modelos de conduta. No caso de lesões leves e moderadas, é recomendado que além da suspensão ocorra a observação mais controle laboratorial. Já no caso de lesões graves ou cirrose descompensada, a gente recomenda a internação e o suporte clínico, né, para que o ambiente controlado ajude na recuperação daquele indivíduo, né? Para além disso, a gente tem que saber também que no caso de um avanço da lesão para uma cirrose, as medidas de tratamento de conduta são as mesmas que se faz para qualquer cirrose. Ou seja, para a CIT, a gente vai tratar com diurético, com restrição do sódio, as varizes esofágicas, a gente vai tratar com beta-bloqueador ou com ligadura elástica, e a encefalopatia hepática, né, com lactulose e rifaximina, né? Só tem um caso em específico onde há uma mudança nessa abordagem, que é quando a gente tem quando a droga utilizada, ela induz uma resposta similar a uma hepatite autoimune. Nesses casos em específicos, né, que acontece principalmente com a nitrofurantoína e com a minoxiclina, né, a gente tem que avaliar a necessidade de usar corticoides para controlar a inflamação imunomediada. Para além disso, né, pensando agora um pouco mais sobre prevenção, né, quando se fala de prevenção de lesões hepáticas, né, o que a gente deve fazer é de tudo para evitar que o dano ocorra, né? No caso de lesões hepáticas medicamentosas, a recomendação é monitorar esses pacientes que fazem uso de drogas hepatotóxicas de forma com exames laboratoriais regularmente, não combinar dois fármacos hepatotóxicos e sempre ajustar a dose, tanto para idosos ou pessoas com doença hepática prévia, né, quanto controlar os fatores metabólicos como obesidade, diabetes e esteatose, né, fatores que podem fazer com que a doença progrida de maneira pior, né. Em alguns casos, né, em casos de tratamento crônico, como metotrexato ou amiodarona, né, é recomendado que o acompanhamento, né, com o monitoramento seja feito para além do laboratorial, que seja feito com a elastografia hepática, tá bem? Então, é importante pensar quando se pensa em dano hepático, isso
característica desse dano hepático medicamentoso é que ele geralmente ele não ocorre do nada. Há muitos sinais clínicos que possibilitam identificar e, com isso, né, facilitar o prognóstico da condição. Outro ponto a se falar da cirrose hepática medicamentosa, que nós temos a lesão imune ali, que é quando o próprio corpo vai atacar e gerar essa lesão hepática, que pode ter o início tardio de semana a meses, e alguns medicamentos como a isoniazida, que é um antibiótico, podem gerar isso. Em contrapartida, a lesão não imune ela vai depender da dose. Então, um medicamento muito famoso é o paracetamol, que é hepatotóxico. Então, dependendo da quantidade que você vai ingerir de paracetamol, você vai ter uma lesão proporcional.